Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e hoje eu vou responder no vídeo de hoje a um inscrito do canal que me fez a pergunta porque ele estava querendo estudar, porque ele estava fazendo prova para o Enem. Era o Renato de São Paulo, exatamente, Renato. E aí ele me perguntou nos comentários, ele me pediu, na verdade, uma indicação de algum livro que pudesse ajudá-lo, porque ele está estudando para fazer prova do Enem, e os que falassem sobre o Getúlio Vargas, não só por conta do Enem, mas porque ele tinha uma curiosidade em compreender um pouquinho mais sobre essa figura da história brasileira, um tanto quanto controversa, Getúlio Vargas, amado por muitos, odiados por muitos também, mas um livro que pudesse ajudá-lo na compreensão um tanto quanto mais profunda desse personagem, né? E assim, eu vou indicar para ele, e fica aqui a sugestão para vocês, na verdade, de uma trilogia, exatamente, uma trilogia que seria exatamente essa daqui, ó. É muito conhecida essa trilogia. O autor é Lira Neto, talvez o maior biógrafo brasileiro. Ele é jornalista, não é historiador de formação, mas é sensacional em seus trabalhos, fala muito bem, dá para ver que ele fez uma pesquisa muito profunda na leitura dessa trilogia, e é muito legal a forma como ele escreve, é muito legal a forma que ele escreve, sempre de forma a aguçar a curiosidade do leitor. Então é muito legal, porque uma vez eu vi uma entrevista dele no programa Roda Viva, né, um programa daqueles antigos que estão disponíveis no YouTube. E aí o que é que acontece? Ele fala que propositadamente, no começo ali dos livros, ele coloca como se traz o leitor ali para a cena, para fazer o leitor ver ali a cena como se estivesse num teatro. E eu já tinha meio que intuitivamente tido essa impressão, mas aí quando eu vi a entrevista dele, meio que bate, né? E é sensacional, tá certo? É muito incrível a forma como ele escreve. E assim, Getúlio Vargas, um grande personagem da história brasileira, chegou, né, a poder em 1930, durante a Revolução de Outubro de 1930, onde os militares, né, os tenentes da época, por isso o movimento tenentista, o alçou ao poder, né? Então existia, refrescando um pouquinho, aproveitando que eu estou falando aqui para vocês sobre esse assunto, o Brasil ali naquele contexto de República Velha, existia uma alternância política entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. E essa alternância ficou conhecida como a política do café com leite. E aí, porque Minas Gerais produzia muito leite e São Paulo muito café. Mas é importante salientar, pessoal, que Minas Gerais se destacou predominantemente pela produção também de café. Essa coisa do café com leite é mais para ficar algo mais, digamos assim, popular, mais que despertasse mais esse lado sensacionalista da coisa. Mas Minas Gerais se destacou pela produção do café. E aí o que acontece? Existiu uma alternância entre essas duas oligarquias, onde havia essa alternância não em caráter local, mas a predominância, o domínio da política nacional para esses dois estados. Então o que acontece? Eles tinham um acordo, né, entre os chamados coronéis, que havia essa alternância a nível federal entre esses dois estados, e na ordem seria sempre um de São Paulo e outro de Minas Gerais, o presidente. Só que naquele momento houve um descumprimento dessa regra, e isso desagradou Minas Gerais, né? E aí Minas Gerais, junto com outras oligarquias que estavam se desenvolvendo e ganhando muita força, queriam também disputar esse cenário político nacional, que era do Rio Grande do Sul e da Paraíba, aqui na região Nordeste. E aí, a partir desse cenário, houve um processo de contestação, né, dentro desse cenário. Até que houve a eleição, né,
E aí a oligarquia paulista venceu nas urnas, lembrando que esse processo era altamente contestável pelo grande número de corrupção, de voto de cabresto, todo tipo de barbaridades que ocorriam na República Velha. E aí dentro desse cenário houve essa contestação e Getúlio Vargas ele acabou chegando ao poder dentro desse processo revolucionário, né? Revolucionário para utilizar o termo dele, não talvez tecnicamente a nomenclatura mais acertada. Mas enfim, aí Getúlio chega ao poder e aí, tanto que para curiosidade, as eleições não eram anteriormente no mês de outubro. Essa questão das eleições serem em outubro é um advento da Revolução, ou do golpe, ou como preferido, do movimento de 1930, tá certo? E aí a partir disso Getúlio Vargas chega no poder, em determinado momento, em 37, implanta a ditadura do Estado Novo, que houve um grande número de violação dos direitos humanos, tortura, todo tipo de ações negativas, né? E infelizmente nós temos pouco conteúdo sobre esse corte histórico do Brasil. Tem um livro chamado Memórias do Cárcere, escrito pelo famoso autor brasileiro Graciliano Ramos, que inclusive eu já fiz o vídeo dele aqui no canal. Vou ver se eu deixo aqui o card para vocês, se não, procura aqui no canal, Memórias do Cárcere. E dentro desse processo há uma grande perseguição aos adversários políticos. Getúlio Vargas ele aparelha toda a máquina estatal de modo a perseguir os seus adversários políticos e não deixar surgir novas lideranças, né? E aí há determinados momentos onde ele é inclusive deposto, né? Em 45, lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu de 1939 a 1945. Em determinado momento a Força Expedicionária Brasileira, em meio a um movimento nacional de contestação de que os brasileiros, o clamor das ruas, queria que o Brasil entrasse ao lado dos aliados. Lembrar que Getúlio Vargas não se posicionou claramente ao lado dos Estados Unidos e dos aliados durante o conflito, exatamente. Então Getúlio Vargas, de certa maneira, ele acabou, deixa eu até guardar aqui, ele acabou até flertando com o movimento nazista contra a Alemanha e o eixo. Então assim, e ele utilizou essa certa ambiguidade, Getúlio, para poder angariar vantagens e benfeitorias dos dois lados, né? Então dentro desse processo, até que em determinado momento, né, foi insustentável que o Brasil tinha que se realmente entrar no cenário da confrontação mundial, da guerra, ao lado dos aliados, e isso se deve muito à questão da injeção econômica que os Estados Unidos colocam aqui no Brasil. Lembrar que o Brasil ele contribuiu muito para o esforço de guerra, não no sentido militar propriamente dito, apesar de ter resultados positivos, mas no âmbito geral da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele acabou contribuindo muito mais para o esforço de guerra pela posição primeiro geográfica do Brasil. Se você analisar o mapa do Brasil, ele fica ali muito próximo ali à África. Então o estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, eles ficam ali muito próximos quando comparado a outros pontos, naturalmente, da Europa, né? Então assim, da Europa, da África, então isso favoreceu muito, era interessante. Militarmente a posição do Brasil era muito interessante. E outro ponto também era a produção de borracha que ocorreu na região amazônica, né? Onde pessoas que foram chamados soldados da borracha, né, que eram brasileiros, e é um episódio muito triste, inclusive, que eram brasileiros de camadas sociais desprivilegiadas. Eles foram mandados para a região amazônica sob a alegativa de melhorar de vida, de conseguir dinheiro, de melhorar a sua vida, e acabaram indo para condições extremamente insalubres, e lá muitos morreram sem a menor condição de trabalho. Para que vocês tenham dados, assim, algumas fontes colocam que mais brasileiros morreram na Amazônia do que no próprio teatro de operações da Segunda Guerra Mundial na Europa, né? Então assim, e aí Getúlio, a Força Expedicionária Brasileira acaba colaborando, né,
na derrocada do regime nazifascista na Europa, e aí o exército ele acaba voltando, de certa forma, muito forte politicamente, né? E aí você percebe que não faria sentido o Brasil lutar contra uma ditadura no âmbito externo e ainda ter uma ditadura aqui no âmbito interno. E dentro desse cenário, a Força Expedicionária Brasileira retorna ao Brasil e setores do exército acabam depondo o Getúlio Vargas, que retorna um pouco mais à frente eleito, né? No momento onde ele chega ali ao poder e até o momento que ele retira a questão através do ato, né, de 24 de agosto, que aí ele chega e aí Getúlio Vargas é alguém que é muito estudado, né, que é muito estudado, né, dentro desse cenário, muito discutido, as pessoas têm curiosidade, desperta paixão, interesse. Então assim, se quem quiser aprofundar mais o conhecimento, eu sugiro realmente essa trilogia do biógrafo Lira Neto. É isso, pessoal, tamo junto, valeu, abraço.